A variação linguística sempre interessou a humanidade, né? E uma das primeiras manifestações disso é a própria história da Torre de Babel, né? Quer dizer, se cria uma narrativa para explicar por que os povos falam línguas diferentes, né? Portanto, lá atrás, 3.000, 4.000 anos, a humanidade já estava preocupada com a questão da variação linguística. Claro que isso vai evoluindo e nós chegamos ao ponto de a ciência começar a se preocupar com a variação linguística, com a heterogeneidade das línguas. Então, uma primeira percepção científica da variação esteve vinculada à mudança da língua no tempo. Portanto, a língua varia com o passar do tempo. Ela não é fixa, ela não é imóvel. Ao contrário, a língua é extremamente dinâmica e ela varia e muda com o passar do tempo. Um segundo momento do estudo da variação, ainda no século XIX, foi perceber que a língua varia no espaço geográfico, né? De cidade para cidade, de região para região. Então, se desenvolveu aí no século XIX o estudo que nós chamamos e conhecemos hoje por dialetologia, ou geografia linguística, que é justamente a descrição da variação da língua no espaço geográfico. E mais recentemente, já no meados do século XX, nós começamos a estudar a variação social, né? Portanto, as pessoas perceberam que a língua não só varia no espaço geográfico, mas variam também na organização social. Então, por exemplo, os homens falam diferente das mulheres, né? E essa é uma razão social, basicamente, né? Os idosos falam diferente dos adolescentes, outra razão social, porque não é só a idade que está envolvida, é toda a experiência de vida, é toda a experiência cultural, enfim, que leva a essa diversidade. Os mais escolarizados falam diferente dos menos escolarizados e assim por diante. Portanto, nós temos essa história de estudos, né, respondendo a uma questão que sempre atraiu a atenção da humanidade, né, que é por que as línguas mudam, por que as línguas variam no espaço e por que as línguas variam socialmente. A variação linguística, a heterogeneidade da expressão nas línguas, veja, e essa heterogeneidade se manifesta pela pronúncia, que normalmente nós chamamos de sotaque, mas se manifesta também no vocabulário, vocabulários específicos, né, variam bastante, e na própria sintaxe, na maneira de compor as frases, na maneira de conjugar os verbos, da regência, etc. Essa grande variedade que caracteriza qualquer língua, ela tem uma beleza intrínseca, né, e é essa beleza que nós temos que apreciar, aprender a apreciar, né? E para aprender a apreciar a beleza que está dentro, subjacente ou entremeando a variação linguística, basicamente você tem que arrancar as traves do ouvido e deixar que a variedade e que a diversidade entre, né, e curtir essa diversidade, perceber as diferenças, observar as diferenças. Por quê? Porque essa variedade linguística toda, ela reproduz, ela é um reflexo da história da sociedade que a fala, ou dos grupos sociais que compõem essa sociedade, né? Então ela é reflexo da história, da experiência cultural do grupo, da experiência de vida do grupo, né, das influências que o grupo recebeu. Então essa variedade, ela é a cara da história e da cultura e da vida da sociedade. Por isso ela é bonita intrinsecamente, né? E cada vez que uma pessoa abre a boca e fala, você logo identifica, ela está expressando a sua história, a história do seu grupo social, a maneira como o grupo fala, é também a maneira como o grupo se constituiu, como o grupo viveu, qual é a experiência de vida desse grupo e assim por diante. E esse processo é extremamente dinâmico, né? E tem muitas características interessantes. Por exemplo, em Portugal, né, que é de onde veio a língua portuguesa. Portugal claramente tem uma divisão entre variedades do norte e variedades do centro-sul. E outra característica interessante, o centro-sul é relativamente mais homogêneo do ponto de vista das variedades do que o norte. Agora, como é que nós explicamos isso? Ora,
a história explica, a história da sociedade portuguesa explica. O país começou no norte, a língua começou no norte, e depois ela veio descendo e ocupando o território que era ocupado pelos mouros. E foi trazendo gente para colonizar essa área. Gente de várias regiões se encontraram ali naquele espaço para colonizar o centro-sul de Portugal. Então o que acontece? Áreas de colonização, elas normalmente são um pouco mais homogêneas do ponto de vista linguístico do que as áreas originárias. Então, há mais variação no norte de Portugal e na Galiza, de onde veio, que é o berço da língua, do que no centro-sul de Portugal, em função disso, né? De uma história de conquista e colonização da parte centro-sul de Portugal. Depois a língua também foi para a África, né? E hoje ela é língua oficial de 5 países na África. E aí o que acontece? Nesses países, o português, em geral, ele aparece e entra como segunda língua, não como língua primeira, não como língua... Claro que há grupos que têm o português como língua primeira, mas são grupos minoritários. Normalmente as pessoas falam a língua de casa e aprendem o português como língua segunda. Essa relação entre a língua de casa, a língua do grupo social, a língua da comunidade e o português é uma relação muito interessante, porque ao mesmo tempo transfere características da língua de casa para o português e, por exemplo, o português em Angola e Moçambique é um português altamente enriquecido com palavras que vieram das línguas banto, que são as línguas que predominam nos territórios dos dois países. Então há um contato das línguas, há uma transferência de características e há também um enriquecimento do português que começa a absorver características dessas outras línguas que constituem a realidade linguística desses países. Ora, o Brasil tem uma outra característica, o português também veio para cá, certo? Desde o século XVI, a ocupação do território do Brasil foi de diferentes pontos e em diferentes direções, né? Quer dizer, você começa ocupando o Nordeste, a Bahia, Pernambuco e aqui na região de São Vicente. Depois, antes da descoberta do ouro, os paulistas foram em direção ao sul, né? Foram colonizando, portanto, o sul, foram em direção ao centro-oeste, chegaram até na Amazônia. E quando se descobre o ouro no século XVIII, há um grande movimento de população no Brasil que vem do Nordeste, basicamente, mas também de São Paulo em direção a Minas Gerais. Então, Minas Gerais é um ponto de encontro desses grupos que vêm do Sul e vêm do Nordeste, e ao mesmo tempo a chegada de 450 mil portugueses naquele período, né, que vieram de diferentes regiões de Portugal, trazendo diferentes variedades também do português. Então isso tudo se mistura ali naquela região. Depois nós tivemos, já no fim do século XIX, no período do ciclo da borracha, uma movimentação de aproximadamente 500 mil nordestinos em direção à Amazônia, né? Imagine, 500 mil pessoas falantes de português foram em busca de trabalho, em busca de condições de vida na Amazônia, em que havia um momento de grande produção de riqueza. Na Amazônia predominava, assim, no intercâmbio geral, a chamada língua geral, que é uma língua de origem tupi. Bom, com a chegada de 500 mil de pessoas falando português, se redefiniu o quadro sociolinguístico da Amazônia, né? Então a língua geral perdeu território e o português ganhou território na Amazônia. Pois já no século XX, quando começa a industrialização do Centro-Sul, no Brasil, o que nós temos? Outra vez uma grande movimentação de gente vindo do Nordeste em direção ao Centro-Sul. São Paulo, Rio de Janeiro recebem essa população. E essa população outra vez vai redesenhar sociolinguisticamente essas regiões. E mais à frente, nos anos 50, 60, começa uma outra grande movimentação de população no Brasil, vindo do sul em direção, então, ao centro-oeste e à Amazônia. Então vejam, e pensem nos anos 50 e 60, quando Brasília foi construída, uma região de baixa densidade demográfica, de repente recebe um grande fluxo de gente que veio trabalhar na construção de Brasília, de diferentes pontos do país,
e se reúnem num espaço novo, novas relações sociais, novas relações de trabalho, e, portanto, a língua também vai adquirir características diferenciadas. Algumas características tomam corpo, se alastram pela população, e outras características vão perdendo força. Então, esse é um dado interessante de você observar a dinâmica da variação linguística, como ela acompanha a vida, né, e a dinâmica social, cultural, econômica da sociedade. Então, o Brasil, diante dessa história, né, de grande movimentação de população, qual é o resultado? É muito difícil estabelecer fronteiras linguísticas mais delimitadas entre as diferentes regiões brasileiras. Claro que você percebe, claro que há características nesse sentido, né? Então, um falante de português do Ceará reconhece que um falante de português do Rio Grande do Sul fala um português diferente e vice-versa, né? O gaúcho da fronteira sabe que o gaúcho de Porto Alegre fala diferente dele, né? Então, essas grandes marcas existem, mas como há uma mistura muito grande de variedades pelo Brasil afora, é muito difícil estabelecer fronteiras muito definidas, como em áreas de ocupação muito antiga, né? Você pode ver isso em países da Europa, na Alemanha, na Inglaterra e assim por diante. Apesar dessa grande diversidade do português do Brasil, nós ainda não temos ouvido para essa diversidade. Quer dizer, o Brasil ainda não se reconhece ou não reconhece a sua cara linguística, essa diversidade que constitui a sua cara linguística. Isso é efeito da história também, né? Nós, durante boa parte da nossa história, procuramos, como sociedade, silenciar a diferença. Então, silenciou-se o português, as línguas indígenas foram silenciadas. Depois houve um processo de estigma do português popular, e esse estigma ainda está presente na nossa sociedade. Depois veio um silenciamento das línguas faladas pelas comunidades de ascendência de imigrantes. Então, os falantes de italiano, de italiano, de alemão, de japonês, de holandês, foram silenciados como ameaça à unidade nacional. E nesse mesmo processo, quando o rádio chegou no Brasil, houve um esforço muito grande do governo no sentido de pasteurizar a diversidade. Então, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro passou a ser porta-voz de uma única pronúncia, de uma única maneira de falar o português. Esta história de amor e sofrimento ficou interrompida quando o Dr. Alberto Limontas chegou à suntuosa residência de Graziela Garcia e a encontrou sozinha no jardim à sua espera. E havia aquela ideia de que se nós não fizéssemos essa pasteurização, essa imposição, uniformização da língua no Brasil, a sociedade brasileira ia se diluir, ia se desmontar, ia se quebrar e assim por diante. O que é uma besteira, certo? Uma grande besteira, porque a vida social, cultural, ela é marcada pela heterogeneidade em qualquer sociedade. E nós temos que não lutar contra a heterogeneidade, mas entendê-la, compreendê-la e valorizá-la, né? E acho que esse é o aspecto que nos falta ainda muito na parte da língua. Há outros aspectos que caracterizam a nossa vida social e cultural, cuja diversidade já estão incorporadas, já são reconhecidas pela sociedade, mas a língua ainda não. Então, o estigma social, é bom lembrar isso, né? Algumas variedades têm um estigma social muito forte sobre elas. São normalmente as variedades do chamado português popular. São pessoas que não tiveram historicamente acesso à escola, aos bens da cultura letrada, e, portanto, ficaram à margem desses bens e, claro, falam variedades do português que não têm prestígio social. E, por isso, pagam um preço que não deviam pagar, né? Porque, veja, o português que elas falam reflete a história que o grupo social teve, certo? Então, essa dinâmica precisa ser compreendida para nós lutarmos contra o estigma. Então, a escola tem um papel fundamental, né, nesse processo todo. Primeiro,
deixar visível e audível a variedade linguística que ocorre no Brasil, compreender isso, entender a história que está por trás dessa variedade e ter instrumentos para lutar contra o estigma, ter razões claras para lutar contra o estigma, porque o estigma linguístico, como qualquer estigma, ele é uma violência simbólica, né? Ele exclui as pessoas, inviabiliza que as pessoas possam ter acesso a melhores condições de vida, melhores conhecimentos, mais cultura, mais educação. Então a escola tem um papel fundamental nesse aspecto todo, né? Mostrar o Brasil ao Brasil, quer dizer, mostrar o Brasil linguístico ao Brasil, e, em segundo lugar, fazendo isso e compreendendo esse perfil linguístico do Brasil, lutar contra o estigma e o preconceito.